que eu desejo. Ah. Entretanto, e para acabar as nossas notícias desta semana, que já vai um bocadinho longo o nosso podcast, é só uma notícia para assinalar a morte de alguém que foi bastante importante naquilo que é a informática e naquilo que é o mundo dos computadores, que foi o Sir Clive Sinclair. Se calhar muita gente não conhece este nome, mas foi o senhor que inventou o ZX Spectrum, ou seja, o Spectrum 48K. E ele morreu com 81 anos, vítima de uma doença prolongada. Ele fez muita coisa durante a vida dele. Ele era um minhoquinhas, era um inventor, no fundo. Tinha muita coisa na manga. Desenhou calculadoras, desenhou veículos elétricos, desenhou uma série de coisas. Mas para mim, e a mim toca-me pessoalmente também, o meu primeiro computador foi um ZX Spectrum, um Spectrum 48K que o meu pai comprou em meados dos anos 80. E portanto está no meu imaginário da minha infância. Temos aqui na stream a imagem. Sim, e está no meu imaginário ligar o computador e ver lá Sinclair, 1982 ou qualquer coisa, já não me lembro exatamente qual era a data que tinha lá, mas era Sinclair, era o prompt onde a gente carregava depois no J, aspas, enter, porque o J era o load, para entrarmos naquele mundo. Foi o meu primeiro computador, foi o primeiro computador onde eu joguei, onde programei também, a copiar livros ou revistas que na altura se faziam. Lembro-me de ter feito um Snake para a minha irmã, que é mais nova do que eu, portanto a copiar. E pronto, isto tudo para dizer, olha, o senhor morreu com 81 anos, pronto, é uma perda para o mundo, mas também não era propriamente novo. Mas pronto, fica aqui a nossa homenagem. Sim, ele inventou, eu nem sabia, ele inventou mesmo as calculadoras de bolso. Foi ele que inventou isso. E sem dúvida que o Spectrum 48K foi o maior sucesso dele. Aliás, aqui na notícia fala mesmo nisso. Sim. Que o maior sucesso dele foi o Spectrum, e que ele conseguiu cerca de 14 milhões de libras de lucro em 2-3 anos com o lançamento do Spectrum, tanto do Z80, do ZX80 e do ZX81. Ele lançou depois também outras coisas que não tiveram grande sucesso, que eu até nem conhecia, nomeadamente este C5, que era um triciclo elétrico, assim uma coisa um bocado esquisita, que não teve grande sucesso. Lançou também um Pocket TV, que também temos aqui na imagem. Sim, uma TV portátil. Sim. Que também não teve grande sucesso. Pronto, lá está, era uma pessoa que gostava de inventar. Gostava de inventar, gostava. Curiosamente, ao que parece, ele não usava as invenções dele. Que eles também falam aqui. A filha dele diz que nunca o viu com uma calculadora de bolso com ele. E ele não usava computador nem e-mail. Exatamente, nunca usava computador nem e-mail. E era uma pessoa que ligava muito à poesia, corria maratonas e o póquer, que acho que era uma das paixões dele, era o póquer. Mas pronto, é sempre triste, né? Obviamente a informática já começa a ter uns anos, e estas pessoas relevantes para este mundo começam agora a desaparecer, né? Ainda há bem pouco tempo foram pessoas relevantes do mundo do Linux. Agora temos o Sinclair e outros que também vão desaparecendo, e fica aqui a nossa homenagem. Eu também tive um Spectrum, mas eu tive o 128K, que era aquele que trazia o gravador acoplado, que era cinzento e tinha teclas de plástico, mas eu sempre gostei mais deste. Achei que este 128K era icónico. 48, sim. Mas pronto, na altura o 128 era a novidade, e o meu pai acabou por mudar esse modelo. Mas sim, era bons velhos tempos, não é? Em que nós, para jogar um jogo, tínhamos que estar ali 30 minutos 10 minutos à espera, ou mais. 10, às vezes era mais, e tínhamos que estar com atenção se aquilo encravava, porque aquilo às vezes ficava sempre no mesmo loop, e um gajo dizia assim: isto já encravou, vou ter que afinar aqui o gravador, porque isto... É isso, pá, sabes quando estávamos a falar
num jantar. Estávamos a falar com amigos mais novos, um bocadinho, e eles não faziam ideia que isto era com cassetes, que nós tínhamos que ter um gravador de cassetes e que ligava, tinha um input e um output, que eram literalmente dois fios, não é? Um para ler, um para ouvir e outro para gravar, para transmitir, e que depois a gente tinha que afinar a velocidade da cassete, porque se a velocidade fosse mais alta ou mais baixa do que aquilo ele já não conseguia decifrar. Ele já não conseguia ler os dados, não é? Porque os dados eram através do som, não é? Pronto. E eles não sabiam disso, não é? Quer dizer, há muita malta nova que nem sabe o que é uma cassete hoje em dia, não é? Quanto mais que elas eram precisas para carregar dados para estes computadores, não é? Eu acho isso engraçado, não é? Porque sinal que estamos a ficar velhos. Foram momentos de ouro. Nós vivemos essa altura, não é? E esta altura do Commodore, e também era da mesma altura. Aliás, eles até falam 64. Aqui que era o rival, digamos assim, do Spectrum 48K, o Commodore 64. Nós vivemos isto, e isto é algo que estas gerações mais novas não têm noção do que é que isto era, porque já nasceram na época das Playstations e disto tudo mais, que é carregar um botão e os jogos estão a funcionar. Aquilo não há ali nenhum trabalho acrescido para as coisas funcionarem, não há conhecimento nenhum, é só carregar no botão e já está. Claro. Eram momentos diferentes, não digo que eram melhores, obviamente não eram, né? Até porque a evolução acaba por ser sempre boa, né? E permite-nos crescer, mas faz-nos dar mais valor àquilo que nós tínhamos e o que temos agora, né? Porque nós vivemos isto, né? Ainda hoje, por acaso, só para terminar, ainda hoje eu estava aqui com a minha filha a jogar o Wii. E o jogo estava a demorar um bocadinho mais a ler. O Wii lê CDs, não é? E o jogo estava a demorar um bocadinho mais. E quando eu digo um bocadinho mais, é, sei lá, 5, 6 segundos a ler, não é? Estava ali um ecrã ali a rodar durante 5 ou 6 segundos e ela já estava impaciente. Isto nunca mais carrega. Só rapariga, e por acaso falei, até nem tinha esta notícia em mente, mas até falei sobre isso. Quando eu era pequenito, a gente ia lanchar e vinha o jogo ainda não tinha carregado. Exatamente. E ela, a sério? Sim, a sério, era mesmo assim. Não me acredito, papá. Era. Não tem noção. Não tem noção. Não fazem ideia.